Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu julgo que há aqui um conjunto de aspectos que nós podemos assumir que estamos genericamente de acordo. Alguns deles não são aspectos novos, não são sequer do anterior Governo, são, no fundo, aspectos que têm sido a política oficial de Portugal em relação ao tratamento das matérias que se prendem com a gestão dos estoques e, em particular, com o imperativo do equilíbrio económico, social e ambiental, sob o qual todos devemos saber compreender e respeitar. E, portanto, desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha sempre medidas que saibam compaginar esses três valores. E eu julgo que a aposta na avaliação de natureza científica é algo que é relevante para aprofundar as condições de conhecimento, gerar confiança no setor e munirmos das condições para discutirmos com Bruxelas as fixações das cotas. A questão de nos conduzirmos no sentido de conjugar com Espanha as principais opções da política para o setor também é, obviamente, do maior relevo, porque é impossível, num setor cujo grau de complexidade é tão grande e os fenómenos de natureza climática e outros têm uma importância tamanha, desunirmos daqueles que também têm um interesse particular na matéria. E, portanto, desse ponto de vista, nós não temos nenhuma reserva. O que solicitamos e que, infelizmente, não vemos tratado com o apuro que entendemos que seja necessário, e é importante que o Governo aperfeiçoe esses mecanismos de natureza administrativa e seja mais expedito no lançamento dos apoios, é a circunstância de, perante este quadro, com as dificuldades que estes pescadores ao longo do tempo têm vindo a enfrentar, e essas dificuldades são muitas, porque não se trata apenas de lhes garantirmos apoios que favoreçam a sua subsistência, é também a circunstância de ficarem, muitas vezes, privados do desempenho da sua atividade profissional, com os problemas de natureza social que todos compreendemos que essa questão encerra. E, portanto, se esse é o ponto, eu julgo que para zelarmos por um clima de paz social é importante que o Governo procure gerar consensos. Admito que há casos que não é possível atendermos a todas as circunstâncias e embora sejamos capazes de compreender que muitas dessas ambições são ambições legítimas, pode não estar no domínio da natureza conseguir realizá-las da forma como nós mais desejaríamos. Acho que essa é a posição séria e responsável e que o Governo deve assumir e, enquanto a assumir, o PSD acompanhará sempre essa posição, mas, ajusante, o que se exige ao Governo é que seja capaz de lançar os mecanismos de apoio. E aqui, neste caso, nós tivemos um atraso de um mês comparativamente ao ano anterior. Tivemos-lo, porque todos sabemos que em 2016 o despacho a fixar as condições do regulamento do regime de apoio à cessação temporária das atividades de pesca foi publicado cerca de um mês mais cedo do que se verifica em 2017 e, portanto, é preciso, do ponto de vista dos serviços, acelerar o passo. Eu não sei se neste momento já há alguns processos, candidaturas, cuja tramitação não tenha cumprido os prazos. Eu julgo que a tramitação obrigatória é no prazo de 45 dias. E o Sr. Secretário de Estado falou em pagamentos até ao final do mês de fevereiro das 90 candidaturas e, portanto, não será demasiado audaz da minha parte supor que se algumas dessas candidaturas entraram no mês de dezembro, no princípio do mês de dezembro, talvez os 45 dias não estejam cumpridos se essas candidaturas vierem só a ser pagas no final do mês de fevereiro. Portanto, o que nos interessa que o Governo faça, concordando genericamente com estas medidas, porque achamos que estas medidas são essenciais para dar confiança às pessoas, para apoiá-las e para mantermos viva a pesca da sardinha, é que consiga não deixar as pessoas desvalidas ou abandonadas. E eu julgo que aí é necessário que o Governo tenha um esforço maior para que nós não sejamos confrontados com estas notícias de pessoas entenderem que o Governo não está a honrar devidamente e atempadamente os compromissos que fez com elas e as afirmações públicas que fez a respeito da matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.